Ora viva, caros amigos, está a começar mais uma edição do programa Logos. Hoje tenho o prazer de conversar com um grande amigo, Carlos Rosado de Carvalho, é economista, é também professor universitário. Carlos, muito boa tarde. Boa tarde, Erlander, boa tarde, espectadores do Logos. Para mim é um grande prazer ter-te aqui no nosso programa para debatermos, discutirmos alguns assuntos de interesse social, também económicos e financeiros. Muito obrigado. Vamos começar então por falar de algumas questões tão relacionadas com a vinda do FMI ao nosso país, saber quais são as implicâncias ou se será favorável ou não para o nosso país e as medidas de austeridade que já se estão a adivinhar, não é? O aumento dos combustíveis, etc. Pois, Erlander, o que acontece é o seguinte, aquilo que o fundo está, entre aspas, a obrigar o governo a fazer, salvo algumas coisas, nós devíamos de fazer por moto próprio, não é? Aliás, o plano de estabilização que foi apresentado antes do fundo chegar, portanto, praticamente com um ano de avanço, já previa a maior parte das medidas que estão agora a ser implementadas. Portanto, aqui a única diferença é que no plano de estabilização o governo prometia fazer. Se não fizesse, não lhe acontecia nada. E agora temos um acordo com o fundo, o que significa que nós temos que fazer aquilo que prometemos. Certo. Porque senão não veio o dinheiro. E portanto, é isso. E agora, mas tem que se fazer essas coisas? Tem. A minha opinião é que nós tínhamos que fazer as coisas com fundo ou sem fundo. E portanto, é isso. E temos que nos habituar a essa ideia que nós, até 2022, estamos sob assistência do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, quem manda em termos de política monetária, política económica em Angola é o fundo, não tínhamos ilusões. E essas medidas impopulares que o governo terá que efetivamente tomar? Pois, o problema é do governo. Fala-se agora muito na questão da desvalorização. Aliás, a desvalorização começou mesmo a ser feita antes do Fundo Monetário chegar. Portanto, começou em janeiro de 2018 e o acordo com o fundo só foi aprovado em dezembro de 2018. Portanto, enfim, a desvalorização já estava prevista no plano de estabilização, mas o que é que acontece? Nós devíamos ter começado a desvalorizar o Kwanza muito mais cedo. O governo, enquanto estava lá o Dr. Massano, houve uma pequena desvalorização, mas depois qual foi a estratégia do governo? A estratégia do governo foi tudo o que era mau foi fazer antes das eleições. Certo. E, portanto, nós tivemos aí uns 2 anos sem governo. Foi o caso, o Kwanza deixou de desvalorizar em junho de 2016, creio eu. E, portanto, o Kwanza esteve estável, segundo tu dizias, estava estável, mas não estava nada estável. Aquilo era uma panela de pressão, não é? Estava uma panela fechada e o Kwanza não podia... Tentou-se tapar o sol com a peneira, sim. Justamente. E, portanto, depois o que é que aconteceu? Tivemos que fazer a desvalorização a mata-cavalos, não é? Portanto, entre 2018 e entre janeiro e dezembro, o Kwanza desvalorizou com 50%, não é? Quase, ou enfim, qualquer coisa assim desse género. Com os combustíveis aconteceu a mesma coisa. Os combustíveis aumentaram na noite do fim do ano de 2015 para 2016. E na altura o governo disse a gasolina já estava liberalizada e supostamente o gasóleo foi liberalizado com a promessa de que os combustíveis, a gasolina e o gasóleo, iam variar em função de quê? Em função do preço do petróleo e também em função da taxa de câmbio. Ora, passaram-se mais de 3 anos e os preços estão na mesma e já deviam ter aumentado. Portanto, eu não sei, quer dizer, se é isso a austeridade, nós tínhamos que fazer de uma maneira ou de outra, não é? Portanto, E estas medidas de subvenção para setores, para áreas estratégicas, para as pescas, para a agricultura? É o seguinte, estes setores, e sobretudo a agricultura e as pescas, mas mais a agricultura, são subsidiados em todo o mundo. Aliás, há uma enorme hipocrisia dos países desenvolvidos, nomeadamente da Europa e dos Estados Unidos, porque eles defendem o comércio livre, não é? Mas no caso onde os países da África, por exemplo,
poderiam ter algumas vantagens competitivas que são nos produtos agrícolas, depois eles têm subsídios e, portanto, é impossível competir. E esta coisa do gasóleo verde, o chamado gasóleo verde, existe em todo lado. O meu problema é o controlo. Quer dizer, nada nos diz, e aqui, e sobretudo nós em Angola, que somos useiros e vezeiros em, digamos assim, contornar as regras, eu acho que as pessoas vão ter gasóleo mais barato para o barco ou para a fazenda e vão pôr no VXV8, não é? E no Lexus. E, portanto, o sistema de controlo é muito complicado. Não é assim tão fácil. Sim, eu acho que deviam de arranjar outras maneiras de subsidiar, nomeadamente garantindo preços. Eu sou mais adepto porque aqui só recebes o subsídio se produzires, não é? Certo. Aqui recebes o subsídio ao gasóleo e não sabemos se produz ou não. Ou seja, recebes primeiro, mas depois não apresentas resultados. Poderá acontecer. Pois, enfim, eu não sei se isso... Eu espero que não, eu espero que tenham estudado esses problemas, mas a fuga e a fraude, neste caso, nos subsídios aos combustíveis, é grande, muito grande em todo o lado. Portanto, eu não estou aqui a contestar a necessidade que nós temos de subsidiar, de apoiar a agricultura, de apoiar as pescas. O que eu estou aqui a contestar é a forma que nós utilizamos. Método, e, portanto, imagino que haja outras formas, preços garantidos, etc., do que estar a subsidiar os preços, neste caso do gasóleo e da gasolina. Sou contra isso porque há uma dificuldade enorme em controlar. E depois, enfim, depois também o custo, não é? São 45 milhões. O memorando, o relatório que antecedeu a aprovação destas medidas fala em 45 milhões. Mas 45 milhões é com o gasóleo e com a gasolina a este preço, não é? A 135 o gasóleo e a 160 a gasolina. Portanto, e como sabemos, os preços vão aumentar, não sabemos quando. Mas vão aumentar. Mas vão aumentar, não é? Portanto, nós temos outras coisas também, a questão da eletricidade. A energia vai ter que aumentar, não é? Portanto, não é possível termos a energia. E para nós, se calhar até fica mais barato. Enfim, por acaso não é muito bem o meu caso. Eu moro em Nova Vida e tenho luz, tenho energia mais ou menos de forma regular. Sim. Agora, quem tem e quem usa gerador, por mais cara que seja a energia da rede, fica mais barata a energia da rede do que os geradores. Exatamente. Agora, nós não conseguimos perceber como é que até agora não conseguiram resolver esse problema. Às vezes, não sei o quê, são as ligações, é isto. Sim, nos chamados MUSEC, se calhar é complicado levar energia, mas há outros locais onde não é assim tão complicado e demora. Sim, e não se consegue perceber os milhões de dólares que se gastam anualmente com o objetivo de facilitar as redes elétricas e isso, quer dizer, os custos de energia não são milhões, são milhares de milhões, não é? Por exemplo, as próprias barragens, quer dizer, estão a ficar 2, 3 vezes o preço que deviam de custar. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não funciona. E, portanto, e com o Fundo Monetário Internacional, o fundo vai nos ajudar a arrumar a casa. É muito importante que isto aconteça. O fundo vai nos obrigar a fazer o trabalho de casa. A questão, por exemplo, dos atrasados. Todos nós sabemos que o Estado atrasa-se a pagar, enfim, não é aqui, é em quase todos os países do mundo, e que isto constitui um enorme problema para a economia. Uma das obrigações que nós temos com o Fundo Monetário Internacional é justamente o de, no caso desta situação, eu peço desculpa, perdi-me agora um bocadinho. Não há problema. Estava a falar sobre os atrasos. Sobre os atrasos nos pagamentos. E o que acontece é o seguinte, uma das exigências do Fundo Monetário Internacional é que que se paguem os atrasados e que não se deixem acumular atrasados. E para isso, quando o fundo vem cá, está a decorrer, não sei se acabou ontem, a primeira avaliação do programa, e portanto vamos ter, creio que além desta, mais 5 avaliações. Agora serão semestrais, portanto vem em setembro, depois vem em março, depois vem em setembro, depois vem em março. E, portanto, durante essas avaliações, o Governo vai precisar de fazer trabalho de casa, precisa de dar, o acordo prevê
dar permanentemente informações ao Fundo Monetário Internacional sobre, por exemplo, a caso da dívida pública. O acordo também tem uma componente técnica, obviamente. Não, aquilo é, por exemplo, o caso da dívida pública. Nós vamos saber, tanto quanto é possível saber, quanto é que é a dívida pública, não é? E vamos... Uma coisa assim meio nublosa e que não se fala e não se sabe quanto é que é. Sim, é o seguinte, já há muito mais informação do que havia, não é? E nomeadamente sobre a dívida da China. Mas há uma coisa que é importante e que nós andamos a chutar para canto e a ignorar durante estes anos todos, que são as garantias soberanas. Certo. Portanto, o Governo deu garantias a uma série de projetos, incluindo projetos privados. Agora, será que estes privados estão a pagar? É que isto deve fazer parte do... E o Governo tinha feito aqui perdoem uma expressão, um truque maldrabice com a dívida, que era, nós tínhamos um limite de 60% da dívida. E considerava-se dívida pública não apenas aquilo que era a dívida governamental, como também a dívida das empresas públicas. Enfim, sobretudo quando estamos a falar de empresas públicas, estamos sobretudo a falar de Sonangol e de TAG. E eu não sei se não estaremos a falar de outras, da questão das companhias de energia, eventualmente até as empresas públicas de transportes, talvez não. Mas, portanto, o Governo depois alterou o limite, no fundo, em rigor, eliminou o limite do endividamento, que era 60% do PIB, e disse, não, agora o limite não há limite, agora é uma referência. Portanto, no fundo, eliminou o limite. Exato. E não só eliminou o limite, como reduziu o perímetro da dívida pública. Passou a considerar apenas a dívida governamental. Excluiu as empresas públicas. E o fundo agora veio, não só incluir as empresas públicas, a definição do fundo, como está a incluir também as garantias. Porque a garantia, no fundo claro, tem um risco muito grande, porque se quem tem a garantia não pagar, no fim do dia quem paga é o Estado. Portanto, nós temos aqui muito maior transparência e tudo isto vai ser publicado. Enfim, eu não sei, a missão terminou no dia 29, não sei se há uma conferência de imprensa agora no dia 1 de abril, na segunda-feira, mas nós vamos saber o que se passa na economia angolana. E, portanto, vai ser publicado. E aí há um aspecto também que nós olhamos, e o Fundo Monetário Internacional tem alguma má fama, sobretudo talvez por causa da América Latina, etc. Mas o fundo também está diferente. Por exemplo, o fundo tem insistido muito com o Governo no sentido de criar transferências diretas para subsídios para as famílias mais vulneráveis. Certo. E o Governo tem resistido a isso há anos. Enfim, quem lê, como eu faço, os relatórios do Fundo Monetário Internacional sobre Angola, tem acompanhado essa discussão que o fundo permanentemente... É o caso dos combustíveis. O que é que acontece com os combustíveis? Os combustíveis, os subsídios, favorecem mais os mais ricos. Mas quando eles são retirados, prejudicam mais os mais pobres. Exato. E, portanto, é necessário criar, e esse é o racional, criar, digamos assim, mecanismos que contrabalancem os prejuízos que as classes mais pobres vão ter. E isso pode ser feito através de transferências diretas de dinheiro. Nós já andamos aqui com coisa, não sei se te lembras, tivemos o cartão Kikuya. Lembro. Aquilo era uma coisa que era um cartão, podia-se levantar 10 mil kwanzas, mas depois o local onde aquilo se levantava pertencia a quem? Pertencia ao administrador municipal e depois deixou de haver dinheiro. Ofícios antigos. Sim. Justamente. E, portanto, o Fundo Monetário Internacional também impôs um chão, digamos assim, um limite mínimo para a despesa social. Portanto, o Governo está comprometido a gastar um certo montante com... Enfim, eu agora não sei qual é a percentagem, mas a uma certa altura a percentagem era de 30% do PIB, do orçamento. 30% da despesa orçamental tinha que ir para despesas sociais. Depois o Governo, mais uma vez, aqui andou... O Governo, de vez em quando, tem a mania de brincar com os números, não é? Porque o Fundo Monetário Internacional, inicialmente, tinha dito que era 30% da despesa total. E o Governo depois veio com uma história que não é 30%, mas excluiu a dívida pública, as operações da dívida pública. Ora, as operações da dívida pública chegaram a representar 52% do orçamento.
E, portanto, também aí o fundo, eu sou uma pessoa suspeita, não sei. Claro. Eu sou suspeito porque eu acho que o fundo só tem feito bem a Angola e, sobretudo, naquilo que me preocupa, que é a transparência, os estándares do fundo são muito restritos. Quer dizer, E o que diz respeito às questões macroeconómicas, a geração de empregos, as taxas de é o seguinte, inflação... nós não vamos pensar que enquanto não arrumarmos a casa vamos criar muitos empregos. Não podemos pensar nisso. Quer dizer, aliás, mas a percepção que se tem é que com a presença do FMI no nosso país poderá, de certa forma, facilitar ou atrair investidores estrangeiros que querem efetivamente investir em Angola? Pois, naturalmente que é o seguinte, a presença do Fundo Monetário Internacional melhora a credibilidade de Angola, como é óbvio, não é? Mas isso pode, no limite, atrair investidores estrangeiros. Agora, o problema da atração dos investidores estrangeiros não está no Fundo Monetário Internacional. Estar cá o FMI não está. Pois, tem a ver, do meu ponto de vista, muito a ver com a nossa própria atitude relativamente aos estrangeiros, não é? Quer dizer, nós quando estamos aflitos chamamos os estrangeiros, mas em rigor não temos uma política eficaz de atração de estrangeiros. Certo. Porque nós temos aqueles problemas básicos, temos problema de infraestruturas, mas temos, por exemplo, um problema de mão de obra, não é? E, portanto, tem que também alterar-se as questões. Eu costumo dizer que no tempo do comunismo nós tínhamos cooperantes. Agora temos expatriados. O que Angola precisa é de imigrantes. Mas esse aspecto que tu tocas é fundamental, porque, por exemplo, a Odebrecht, ou a Soares da Costa, ou a Motengil, são empresas que, de certa forma, deixavam aqui algum know-how, formavam angolanos, não é? Já a parceria que existia com a China não se sentia tanto essa parceria, não é? Vinham as máquinas, vinham os pregos, vinham os parafusos, vinham as porcas e também vinham os chineses para executar a obra. Lembras daquela expressão que era da cama quente, não é? Quer dizer, eles em 15 dias quase que edificavam 5 ou 6 prédios, não é? Portanto, penso que também é um paradigma que... Pois, mas nós precisamos de mão de obra. Às vezes e até industriais queixam-se que às vezes há uma avaria numa máquina, é preciso fazer uma coisa rapidamente e não conseguem trazer pessoas. Não conseguem trazer pessoas e, portanto, há todo E há a questão cambial. A questão cambial eu acho que é fundamental. Portanto, agora dizem que já não há tanto essa questão cambial. Há empresas até que dizem que o problema não é tanto agora arranjar os dólares, o problema muitas vezes é ter kwanzas para comprar os dólares. Mas a verdade é a seguinte, nós enquanto tivermos controlo ao movimento de capitais, vai ser muito complicado atrair investimento estrangeiro, porque os estrangeiros querem, por definição, quando vão para um país que não é o seu, quando nós todos vamos para um país que não é o nosso, temos determinados objetivos, e nomeadamente, o que é que nós queremos? Queremos que, pelo menos numa fase inicial, vamos trabalhar para o estrangeiro, mas queremos depois mandar rendimentos. E repatriar os dividendos. Claro, não. E isto tem um problema grande, porque agora, como há uma folga maior, o petróleo já está a 60 e tal dólares e tal, conseguimos. Mas agora, quando não há dólares, vêm as restrições ao movimento cambial. E os controlos cambiais, a fixação artificial da taxa de câmbio. Certo. Eu acho isso mau. O estrangeiro, quando alguém quer levar dinheiro para fora, e sobretudo as empresas, eles não estão preocupados com a taxa de câmbio. Se for a 200 é 200, se for a 300 é 300, se for a 500 é 500. Tem de haver a disponibilidade. Justamente, tem que haver a possibilidade dos estrangeiros transferirem, repatriarem os seus capitais. E isso não acontece. Eu acho que isso é fundamental. E depois, é também uma coisa que é muito importante. Aqui há dias, a McKinsey falava num estudo da McKinsey que publicou nos Expansão e que tinha a ver com o seguinte, que é nós temos que ter a capacidade de atrair as grandes multinacionais. As únicas multinacionais que existem em Angola são as do petróleo. Do resto, não há multinacionais em Angola. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de atrair essas multinacionais. E como é que isso se faz, Carlos? Quer dizer, há uma coisa que felizmente já não existe, que é a obrigatoriedade de ter sócios estrangeiros, não é? Ou sócios locais. Felizmente a lei acabou com isso, não é? Agora, é preciso dar condições a essas multinacionais, nomeadamente, por exemplo, em termos de mão de obra, não é? Em termos de criar espaços
onde todos nós sabemos que enfim, não há infraestruturas ou temos algum déficit de infraestruturas. Mas temos que pôr, por exemplo, parques industriais onde não haja problemas, digamos que haja energia, haja água, haja telecomunicações, haja acessos. Mais zonas económicas. Eventualmente, mais zonas económicas. Portanto, é também esta questão que é muito, muito importante, a questão da confiança, da abertura, da mudança também de mentalidade de todos nós relativamente aos estrangeiros. Durante muito tempo nós achamos que Angola era muito rica e que todos os estrangeiros que vêm para cá é para nos roubar. Não. Os estrangeiros devem ser parceiros e devem, até em termos de mão de obra, poder fazer, como acontece nos outros países, fixar cá a residência em determinadas condições, naturalmente, não é? Quer dizer, eu não estou aqui a defender uma abertura sem regra, não é? Não, eu estou a defender que nós vivemos num mundo global e devemos abrir a economia. E que as pessoas possam emigrar para cá, viver cá, trabalhar, gastar cá dinheiro e consumir. Justamente. E isso vai até melhorar a vida cá, porque são pessoas mais exigentes e vão também elas exigir e ajudar a contribuir para que as coisas melhorem. Certo. Portanto, é essa parte que eu acho que é muito, muito importante. As pessoas, enfim, eu quando falo nesse aspecto da mão de obra, algumas pessoas, ou muitas pessoas, não concordam comigo. Mas a questão é a seguinte: nós não temos em Angola mão de obra em quantidade suficiente, não é? Mão de obra qualificada. Não é que nós não tenhamos, nós temos pessoas competentes em todas as áreas, como em todo o mundo, não é? Mas eles não são em quantidade suficiente. E muitos deles, e sobretudo licenciados, são muito mal preparados. Certo. Nós vimos recentemente um concurso para médicos, não é? Em que havia 1.800 vagas e só metade é que conseguiram aceder. Supostamente um concurso para professores, aconteceu a mesma coisa. E, portanto, nós precisamos de mão de obra estrangeira e temos que saber atrair os melhores, não é? Aqui em África nós temos a mania que temos assim um bocado de fama de ricos, não é? E se calhar até há muitos africanos que eventualmente gostariam de vir trabalhar para Angola. E, portanto, esse tipo de pessoas nós temos que ser capazes de os atrair. Agora, enfim, vamos ver. Isto não é fácil também. É uma coisa que demora tempo. Estamos a reconstruir, de alguma maneira, a imagem do país. Enfim, espero que consigamos. Mas acho fundamental não apenas pelo dinheiro, mas pela tecnologia, pelo know-how de gestão, por essas coisas todas. Claro. Prova disso é que a maior parte dos programas de apoio ao empresariado nacional acabaram por fracassar, por não ter os resultados que se pretendiam. E, portanto, é necessário. Eu acho muito fácil, quer dizer, quando a gente não sabe, tem que aprender com quem sabe. Temos que ser humildes e dizer, não sabemos, mas queremos aprender. Aliás, as grandes economias mundiais, né, digamos, sei lá, os Estados Unidos, dentre outros países, também trabalham com os imigrantes, não há problema nenhum nisso. Justamente, e é esta situação que tem que ocorrer em Angola, em que nós temos que ser capazes de atrair pessoas, de atrair capitais, de atrair tecnologia, de fazer essas coisas, e temos que o fazer sem complexos. Mas é o seguinte, Irlanda, nós também temos que querer aprender. E aprender custa. Eu às vezes fico com a sensação... Mas não te parece que já não vamos despindo dessa arrogância, dessa vaidade? Eventualmente, não é? Eu acho que ainda há pessoas, e é com os estrangeiros, é com toda a gente, que acha que o conhecimento é por osmose, não é? Não. Tem muita galera, vou beber da sua experiência. Bluetooth. Não, quer dizer, aqui o Wi-Fi, transfere o conhecimento. Isso não existe. E, portanto, isso não existe. Nós queremos ver. Há algumas experiências mal-sucedidas e bem-sucedidas. Mas há algumas experiências que dizem, por exemplo, que vêm os estrangeiros, montam uma equipa, fazem aquilo que é necessário, mas que depois, a uma certa altura, vão-se embora, e quando se vão embora as coisas voltam ao normal, àquilo que era. E, portanto, é esse tipo de coisas que eu acho que nós temos que mudar de paradigma, temos que mudar de mentalidade, temos que ser pessoas e um país mais aberto ao conhecimento, mais aberto ao mundo. Porque eu costumo dizer em tom de brincadeira, então um país em que há tantos Hyundais e Kias,
Porque não se monta aqui uma fábrica, por exemplo, não é? Atraí-los para cá virem, não sei, linhas de montagens, como há na África do Sul. É uma realidade naturalmente que é diferente, não é? Mas é execuível, penso que será possível no futuro. Pois, enfim, eu não sei quais são exatamente as coisas, mas se nós temos que ser capazes de atrair. É óbvio que inicialmente nós não vamos fabricar cá as coisas, não é? Basicamente serão montadoras, não é? São fábricas que vêm e que montam. Mas estas fábricas, normalmente, vêm, mesmo que sejam apenas montadoras, haverá sempre alguma coisa que é feita localmente. Claro. E, portanto, estas multinacionais, estas fábricas, trazem uma série de pequenas e médias empresas fornecedoras com eles que trabalham junto às fábricas. E depois nós agora vamos ter um argumento adicionar, porque finalmente nós vamos aderir à Zona de Comércio Livre da SADC, não é? Aliás, eu acho que é um assunto que eu acho que as pessoas não têm muita noção. Quer dizer, nós estamos a aderir, e aparentemente agora em junho, e não se fala sobre o assunto. Quer dizer, aquilo não sei, não sei se é um segredo de Estado, não sei. Quer dizer, e quando se fala, é o governo que fala a dizer que aquilo é uma maravilha. E de forma muito vaga, assim. Justamente, mas portanto, tem que haver mais debates, mais coisas sobre isso. Mas dizia eu, isso é importante em termos de esta adesão. Em primeiro lugar, porque coloca pressão sobre as empresas nacionais. E a concorrência só faz bem, não faz mal. E estes medos que há, vamos ter novidades com produtos de outros países, África do Sul... Se calhar vamos, vai engolir o nosso mercado. Mas esse é o desafio. Mas nós podemos pedir, e um dos argumentos na atração do investimento direto estrangeiro é justamente esse. Olha, vocês venham para cá... Sim. E de que depois nós temos possibilidades de exportar. Há alguns problemas, nomeadamente de estradas, nomeadamente de ligações, enfim, é complicado. Mas, quer dizer, este ambiente de concorrência, de uma maior liberalização, isto é importante. Há três formas de resolver o problema económico, segundo aprendemos nas faculdades. Há o mercado, há a autoridade e há a tradição. Na tradição é basicamente, olha, já se fazia assim, e portanto nós vamos continuar a fazer. Na autoridade há um iluminado, alguém que diz como nós devemos fazer. Tem que ser assim. Justamente. Ou então há o mercado, em que o livre jogo de incentivos entre os agentes económicos resolve o problema. Procura, oferta. Essa é a melhor forma de resolver o problema. Não quer dizer que não há nenhuma sociedade em que só resolva os problemas através do mercado, porque o mercado tem falhas. E, portanto, depois aí podem entrar. Agora, o problema em África, em Angola em geral, e em África em geral e em Angola em particular, é que nós, por exemplo, esta questão da tradição e dos mais velhos. Mas os mais velhos, e isto acontece, os mais velhos não são necessariamente melhores do que os mais novos. E, portanto, nós temos e isto não quer a tradição, quer a autoridade, são mais para a inovação, não favorecem a inovação. Mas porque se eu resolvo o problema da mesma maneira, ou se há alguém, o chefe, que me diz como é que eu tenho que resolver, eu não tenho incentivo nenhum para inovar, para fazer melhor do que os outros. Certo. E, portanto, eu acho que nós temos que, de facto, mudar de paradigma. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós aqui, na universidade, aprendemos, e é óbvio, enfim, não sei, antigamente não seria propriamente assim, pelo menos nas faculdades de Economia, porque o que nós ensinamos aos nossos alunos é, sem prejuízo de falar também das outras, é uma economia de mercado. E eu digo que isso nós aprendemos aqui, mas quando saímos da porta para fora, isto não existe, nem se pratica. E, portanto, acho que é muito importante e isso são estas pequenas coisas que também trazem investidores estrangeiros, não é? Portanto, não há uma receita, perguntavas-me há bocado, mas como é que a gente vai fazer para trazer multinacionais? Não sei. Quer dizer, há uma série de coisas que nós temos que aprender, e há uma coisa, pelo menos eu acho que na agricultura, que eu acho que vai ser importante e que é importante. Eu acho que vão ter que rever a lei das terras, não é? Eu acho que vão ter que rever. Às vezes eu falo com pessoas que têm terras e que cultivam, e que num país com 1 milhão e quase 250 mil quilómetros quadrados, ainda dizem que há pessoas e há empresários agrícolas que não conseguem terreno para... Às vezes têm uma determinada área, querem expandir-se para ali, aquilo pertence a alguém, não é? Normalmente alguém da nomenclatura, e eles não conseguem expandir a sua... E pertence a alguém que não faz uso daquilo. Justamente. Cercado, vai lá daqui a 15 dias com VX, sapatinho branco, mas não toca naquilo. Justamente. Há aqui também, eu espero que isso não se concretize na África do Sul,
a tentativa de confiscar terras aos brancos, etc. Eu sinceramente espero que não se concretize. O Zimbábue falhou, pelo menos. Justamente. É um péssimo exemplo. Mas eu digo, se fizer isso, eu aconselho o governo a tentar atrair esses agricultores para aqui, para Angola. Eu acho que é fundamental. E portanto, nós temos que ser criativos e temos que saber quem sabe para nos resolver os nossos problemas, e temos que adaptar as nossas regras àquilo que são as melhores práticas internacionais. Aliás, nós no setor financeiro estamos com um problema que estamos agora a resolver, mas temos um problema que é o seguinte: durante muito tempo nós achávamos que estávamos isolados do mundo, que éramos um país fantástico, que tinha muito dinheiro, e portanto as regras eram nossas. E que a crise não nos afetaria. E que quem quisesse vir para Angola tinha que se adaptar às regras angolanas. Esta coisa há um organismo que luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, que diz que escrevia cartas a Angola e Angola nem sequer se dava ao trabalho de responder. Não respondiam sequer. E, portanto, depois aconteceu aquilo que aconteceu, que é a dificuldade que nós temos de bancos correspondentes, a dificuldade de nós arranjarmos dólares, e finalmente nós percebemos que não são os estrangeiros que têm que se adaptar às nossas regras, nós é que temos que nos adaptar. Exatamente, está aqui, enfim, isso é público, não é? Que havia, creio que o general Copelipa e também o antigo vice-presidente Manuel Vicente, que tinham um contrato com a Cobalt, em que, a uma certa altura, o Financial Times se escreveu sobre o assunto, e que essas duas personalidades escreveram ao Financial Times e disseram: olha, as regras em Angola são estas. Se a Cobalt não vier, vem outros. E, portanto, estamos a falar de duas pessoas politicamente expostas, não é? E que, de facto, não se podiam e nem se deviam meter em negócios. E, portanto, todas estas coisas são válidas, não é? Quer dizer, por isso é que eu digo, eu não sei, e se eu tivesse a receita, eu vendia muito caro, não é? Portanto, não sei como é que... Há toda uma série de... Não há uma coisa que atrai as multinacionais, há várias coisas. Certo. E, portanto, esta questão, e por exemplo, a questão dos PEPs, é fundamental. Quem quer fazer negócio, sai da política. É isso que tem que acontecer. Quem quer fazer negócio, sai da política. E temos que cumprir muito com esta regra. E essa nova lei que os políticos ou o governo, os governantes devem declarar antes do exercício de funções os bens que têm. Esta lei é antiga. Essa dá muito. Essa lei é antiga. E eu já tenho dito, do meu ponto de vista, a declaração é entregue num envelope fechado ao Procurador-Geral da República. Enquanto as declarações não forem públicas, não há consequência absolutamente nenhuma. As declarações têm que ser públicas. Não há, quer dizer, obrigar a fazer declarações e dizer não, e depois nós só abrimos se houver um inquérito. Sim, não faz sentido. Não, isto é jejão. Isto é para inglês ver. Portanto, nós o que precisamos é que essas declarações sejam públicas. A partir do momento... E tem que haver este escrutínio da opinião pública. Se eles fizerem isso, os jornalistas vão lá, vão dizer, olha, o ministro mais rico é este, o não sei quê tem não sei quanto dinheiro nos bancos, o não sei quê, e aí nós vamos até ver e dizer, epá, mas este tipo diz que não tem nada. Eu sei que estas casas todas aqui são dele. Aí é que está o problema. É esse tipo de coisas, este escrutínio que tem que ser feito, e que não é feito se a declaração de rendimentos for... Mas nós prevemos a mentalidade. Nós, quando estava na expansão, nós escrevemos cartas a 50 personalidades, entre governantes e presidentes de empresas, etc., para perguntar se tinham feito a declaração de rendimentos. Incluindo, perguntamos ao Presidente da República. Aquilo foi entendido como uma ofensa ao Sr. Presidente da República, nós perguntámos se ele tinha entregue a declaração. Nem se deu ao trabalho de não responder, nem ele, nem muitos. E, portanto, esta cultura de prestação de contas praticamente não existe. Quer dizer, nós agora, por exemplo, queremos privatizar. Mas a gente, para privatizar, as empresas têm que ter um histórico de contas. Nós não sabemos, não conhecemos, não é? Como é que a única empresa que presta contas pública é a Sonangol, não é? Depois há uma ou outra que tem uns balanços de ENSA, mas pouco mais, do BPC, porque é obrigado. Do resto, as empresas, a TAG, ganhou um prémio de melhor relatório e contas, nem sequer publicou o relatório. Portanto, são estas coisas que temos que mudar. São estas, às vezes, pequenas coisas que tudo junto
faz um grande conjunto e que contribui para atrair investimento estrangeiro, por exemplo. Um outro aspecto que eu quero falar contigo, e pronto, isso ainda está relacionado com o tempo da outra senhora do outro governo. Tivemos aqui superministros que ganharam prémios em África como melhores ministros do continente, juristas que eram os melhores do continente ou melhores do mundo. E afinal o país hoje, quer dizer, destapamos a panela, vimos que era tudo fictício, não é? A questão dos PEPs e pois é, quer dizer, esta coisa dos... Esta questão dos prémios, quer dizer, enfim, até eu ainda me lembro o Norberto Garcia, quando era presidente da OTAIP, que também ganhou um prémio qualquer em Londres. Aquilo é sejajão, não é? Que são prémios comprados, basicamente. Pagas. Claro, são prémios comprados. E, portanto, eu não dou... Enfim, faz parte do sistema, não é? Nós temos que conviver com eles, mas não dou importância absolutamente nenhuma a eles. Eu, quando... acho que foi o Dr. José Pedro Moraes que ganhou o prémio, eu na altura disse, foi mais ou menos aquilo em 2008, 2009, ali por volta da crise, e eu disse, nós vamos ver os bons ministros, é quando tivermos o petróleo barato, não é? Claro. Qualquer pessoa com o petróleo a 100 é bom ministro, não é? Aquilo que entra dinheiro, não há problemas absolutamente nenhum, escondem-se os problemas todos com o dinheiro. E, portanto, é o seguinte, nós nem somos os piores, nem somos os melhores, não é? Somos aquilo que somos. Agora, temos um caminho muito grande a percorrer, temos. E há aqui uma coisa que eu gostava de dizer, e tenho repetido isso. Estes problemas todos que nós estamos a falar, em rigor, até são problemas conjunturais. O problema fundamental de Angola é a educação. O problema em Angola chama-se educação. Porque quando nós tivermos uma população educada, nós não vamos ter esses problemas. Ou o trânsito vai melhorar, porque nós vamos conduzir melhor. O ambiente vai melhorar, porque nós não vamos deitar o lixo para a rua. A saúde melhora. Melhora tudo. A educação. E desse ponto de vista, aqui, na semana passada, ouvi uma notícia na TPA que dizia, não sei se numa comuna, se num município do Konza Norte, 90% das crianças da 6ª classe não sabiam ler nem escrever. Eu, entretanto, falei com alguém do Ministério da Educação que me disse que aquilo não tinha fundamento, mas que, inclusivamente, mandaram para lá inspectores do Ministério da Educação para ver exatamente o que é que se passa. Mas, quer dizer, só este facto alertou-nos para um problema que é grave, mas nós, no fundo, até dizemos, pronto, eu acho um bocado exagerado, mas, calhar, até acontece. Portanto, esta coisa de nós acharmos que isso é uma possibilidade... Orlando, quer dizer, um aluno da 6ª classe, 90% não saberem ler ou escrever. E eu digo que não sejam 90. Imagina que são 60. Sim, é mau. Ou que são 50. Não pode acontecer. Quer dizer, na 6ª classe, a percentagem de alunos que não sabem ler ou escrever tem que ser zero. Tem que ser zero. Enfim, interpretar todas essas coisas, mas pronto, tem que interpretar para a idade. Para a idade deles. E, portanto, isto não pode acontecer. E é esse o nosso problema. E eu vejo o Presidente João Lourenço a fazer comissões para tudo. Tudo há uma comissão. E eu ainda não vi a nomearem uma comissão para a reforma do ensino. Porque é precisa. A reforma que existe falhou. Não trouxe, não acrescentou nada. E, portanto, nós temos que ter um ensino, a educação melhor. E, portanto, eu não vejo dizem, não, agora nós vamos dar mais dinheiro e até 2022 nós queremos cumprir com os compromissos. Para já estaremos aqui para ver quais são como é que se cumprem esses compromissos. Eu há bocado dizia-te que houve ali uma alteração na forma de cálculo, porque antigamente considerava-se, digamos, as despesas totais, incluindo operações da dívida pública, excluiu-se as operações da dívida. Quando tu tiras uma coisa do denominador, a porcentagem aumenta, como é óbvio. Sim. Pronto, então temos que ver isso. E há, por exemplo, este ano, no orçamento de 2019, a saúde tem mais dinheiro que a educação, que é uma coisa que não existe em nenhuma parte do mundo e que ninguém conseguiu ainda explicar. Mas, portanto, o meu desafio é que nós apostemos todas as nossas fichas na educação, numa perspectiva de longo prazo. Carlos, mas uma pergunta muito objetiva. Parece... Eles não sabem disso. Tem que apostar na educação. Quer dizer, sabem, mas eu lembro-me de ouvir o Presidente João Lourenço e gabam-se todos que temos universidades, existem 8 regiões académicas. Nós não temos nem alunos, nem professores para as universidades que nós temos.
E por isso é que nós vemos. Agora esta regra de para entrar tem que ter pelo menos 10 no exame de admissão, criou uma série de problemas. Nós não temos em Angola nem professores, nem alunos para as universidades que nós temos. Ponto final. E, portanto, isto tem que se mudar. Agora, eu acho legítimo que as populações, não é, queiram ter universidades. Eu acho absolutamente normal que quem está no Mochico, lá no fim do mundo, não é, que goste de ter uma universidade. Eu acho bem. Agora, tem que haver alguém que diga não. Que crie condições. Eu sou adepto. Mas aqui é mais favorável um instituto com um curso profissional desta área, aquela área. Justamente. E melhorar o ensino de base. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que melhorar o ensino de base. Não adianta, porque quando eu digo que não temos alunos, não é número. Claro que temos. Claro. Eu estou a dizer com as competências e com os conhecimentos adequados a entrar numa universidade. Porque entrar um curso superior é um curso superior. Uma pessoa para ter um curso superior, ou quando tem um curso superior e tem um certificado, tem uma licenciatura, aquilo diz que nós temos certas competências. Claro. E nós não temos essas competências. Esses médicos que chumbaram, eu não conheço o teste, e houve até quem dissesse que havia perguntas de cultura geral e não sei o quê. Mas isto não pode acontecer, não é? Quer dizer, as pessoas têm que ter as competências necessárias para fazer um licenciado. Alguém que sai da universidade já sabe fazer tudo. É óbvio que não. Quer dizer, quem sai da universidade não sabe, tem que ter experiência, mas tem a base que lhe permite crescer profissionalmente. Claro. E o que eu vejo, na maior parte dos casos, e nós, enfim, andamos todos, felizmente, para todos, as redes sociais estão aí, toda a gente escreve o que quer, e nós, só pela forma como as pessoas escrevem, percebemos quão mal vai o nosso ensino, porque as pessoas nem português sabem escrever, não sabem. Quer dizer, dão erros, a própria forma como se estrutura os textos está errada, e, portanto, nós temos que ter consciência disso e temos que melhorar. Eu repito, quer dizer, nós temos que ter consciência daquilo que somos. Quer dizer, eu já tive alunos, eu dou aulas aos últimos anos, finalistas. Eu já tive alunos que, por exemplo, não me sabiam distinguir uma taxa de juros ativa e passiva. Quer dizer, que é uma coisa quer dizer, quem quer ir para a economia tem que saber isso logo, não é no primeiro ano sequer, antes de entrar na universidade, já tem que saber isso. O que é que acontece? Outro problema, por exemplo, as línguas. Atualmente, quem não fala e não lê inglês... Inglês ou francês. Sim. O francês é inglês. A língua internacional é o inglês. Nós vamos a qualquer parte do mundo e se soubermos falar inglês, a gente consegue... Até em França. É o inglês e o dólar, não é? O inglês e o dólar. O euro é muito bom e tal, mas... Se nós formos para o Mochico, não sei se nos aceitam euros, mas dólares aceitam sempre. E inglês é a mesma coisa. Vamos para a China, para a França, para a Alemanha, para todo lado, e a gente, se tiver inglês, consegue resolver o problema. Eu, por exemplo, dos meus alunos que tenho ao longo destes anos todos, eu não sei se 2 ou 3% dos alunos conseguem ler e escrever em inglês. E agora, Irlanda, agora as coisas estão completamente diferentes. Eu, quando entrei em 79 para a universidade, em que tinha que aprender, todas as coisas eram em inglês, e não havia nem o Google, nem o Google Traductor, quer dizer, eu tinha que estudar com o dicionário, não é? E, portanto, é essa coisa que nós temos que fazer. Portanto, nós temos que ter consciência que o inglês é a língua internacional e que nós temos que ter, e que os nossos miúdos têm que... Mas estás a ver, se eles chegam à 6ª classe, mal sabem ler e escrever português, como é que a gente tem essa... Há todas essas coisas que têm, mas acho fundamental. E eu acho que o Presidente João Lourenço devia criar uma comissão, não é? Com gente capaz, com gente independente, que não dissesse sim a tudo, que fizesse, sem preconceitos, que fizesse uma avaliação da reforma educativa sem qualquer preconceito e que fizesse aquilo que é necessário. Eu, por exemplo, sou defensor da contratação de professores primários portugueses para virem para Angola trabalhar.
Nós precisamos. E nós temos que começar pela base. Eu já nem digo, eu acho que a nossa base já nem é sequer o ensino básico. Mas lembra que esse assunto levantou aqui um celeuma muito grande, a questão de professor Cabo Verde, justamente, quer dizer, que também são muito bons os cabo-verdianos, diga-se de passagem. Mas justamente, eu estou a dizer português porque provavelmente porque o Cabo Verde, apesar de tudo, tem também os seus problemas de educação, não é? Naturalmente. Estou a dizer, Portugal, que é, pelo menos aquilo que eu já não, enfim, vou naturalmente a Portugal com frequência, mas já não moro lá há 10 anos e, portanto, já não acompanho e já não sei as coisas. Mas aquilo que a gente ouve dizer, até por causa de questões demográficas, é que há excesso de professores, não é? E, portanto, nós temos que aproveitar essa... É um bocadinho essa coisa quando o Mugabe deitou fora os agricultores, os fazendeiros brancos, nós devíamos ter aproveitado. Isso é um excesso de oferta de professores. Mas eu estava-te a dizer isso. Para mim, a base já não é ensino básico. Eu acho que nós temos que começar antes, até com creches, porque justamente as creches são importantes para... É o seguinte, as nossas mamães jungueiras saem de madrugada e deixam as crianças entregues aos filhos, justamente. E entram as pessoas... Se nós tivéssemos creches comunitárias para onde essas crianças pudessem ir... Ocupar o tempo, estar, sim. Justamente, quer dizer, eu acho que as coisas... E é o seguinte, eu até digo, não vamos andar aqui a construir grandes estradas, grandes coisas, não. Vamos trazer as estradas que são necessárias e vamos apostar todas as nossas fichas no ensino, na educação. E com um controlo muito grande daquilo que se passa. Porque o problema do ensino, às vezes, também não é só dinheiro. O que nós vemos é que as pessoas, sendo o ensino gratuito, muita gente tem que pagar, não é? E às vezes nós ouvimos aí escolas em que os alunos são obrigados a pagar. Portanto, eu não sei, Irlanda. Aquilo que eu sei, eu quando quero fazer uma coisa que eu não sei, o que é que eu faço? Eu vou ver quem é que já fez aquilo que eu quero fazer e como é que essa pessoa fez. E, portanto, a mim dizem, por exemplo, que a Colômbia tem soluções para os problemas da educação fabulosas. E, portanto, às vezes nós temos a mania, vamos a Portugal, vamos à Europa aprender e fazer as coisas. Não, nós temos que ir a países que têm os mesmos problemas do que nós e tentar copiar os modelos. Justamente, copiar os modelos e depois adaptá-los à nossa realidade. Não vamos aqui andar a queimar pestanas para ver como é que as coisas se fazem. Temos que estudar os países que têm os mesmos problemas que nós, como é que eles os resolveram. E isso completamente sem... Eu não tenho complexo a esse respeito. Nós temos que, se quisermos ser os melhores, nós temos que estar com os melhores e aprender com os melhores. Muito bem. Carlos, para fechar, a questão do fundo soberano, o desfecho. O que é que pareceu? Desfecho, entre aspas. Eu acho que quando eu vejo o Presidente João Lourenço a dizer e a reivindicar como grandes vitórias do repatriamento de capitais, o caso dos 500 milhões e o caso do Fundo Soberano, eu, sinceramente, não consigo entender. Para já, os 500 milhões foi ao abrigo das tais regras que nós nem nos queríamos adaptar, que foi os ingleses que viram um movimento suspeito e disseram: então vocês estão a trazer... Coitado de mim, que tenho movimentos de 5 mil, 2 mil, 3 mil. Se me aparecer um depósito de 500 milhões, é óbvio que o banco tem que dizer: espera aí, como é que é possível que esteja... O caso dos 500 milhões foi isso. O caso dos 500 milhões foi esse. Foi detectado por alguém. Aliás, eu nem consigo entender como é que alguém acha que nos vão dar 30 mil milhões de dólares. A nossa dívida externa é 40 mil milhões. 30 mil milhões é 30% do PIB. Portanto, eu não tenho... Isto é roubo, não é outra coisa. Não é nenhuma vitória em termos de repatriamento. O caso do Fundo Soberano, para mim, é completamente risível, não é? Porque toda a gente já sabia o que é que se passava com o Fundo Soberano. Eu próprio fiz várias vezes e até com base em documentos, relatórios e contas do Fundo Soberano. Acompanhei, sim. Justamente. E, portanto, eu não consigo entender como é que, de repente, agora a Procuradoria-Geral e mais do que isso, nós, no caso do Fundo Soberano, até gastamos dinheiro. Nós gastamos 10 milhões. 10 milhões. Quando nós não tínhamos condições
segundo eu sei, o próprio Quantum, e nomeadamente Jean-Claude Bastos de Moraes, sempre se mostrou receptivo a negociar. Só que o Fundo Soberano dizia, olha, você ou nos devolve o dinheiro todo já e sem condições, ou então nós não aceitamos conversar consigo. E, portanto, é isso. Aí o que nós devemos perguntar é como é que foi possível nós entregarmos 5 mil milhões de dólares como fizemos há quanto? É que ninguém entrega a um único agente a totalidade da sua fortuna para ser gerida só por uma pessoa. E mais do que isso, as próprias regras do fundo diziam que não se podia entregar mais de 30% dos ativos a um único gestor. Uma incongruência muito grande. E aquilo tinha. E o problema não é o modelo de governação. O fundo tinha um conselho consultivo, onde estavam ministros das finanças, do planeamento, da economia, não sei das quantas, o governador do Banco Nacional de Angola, que era um órgão consultivo do Presidente da República. O Fundo Soberano tinha um conselho fiscal, não é? E quem é que fez isto? Onde é que estas pessoas andaram durante este tempo todo? É que nós não vimos Parece que o Conselho Consultivo nem se reunia. Mas quem é que fez os acordos? Como é que é possível? Justamente. E como é que é possível a Procuradoria-Geral da República só acordar agora, não é? Todas estas coisas eram conhecidas. Esta questão dos 30% do facto... Eu estive a fazer quando escrevi sobre o assunto, investiguei. E, portanto, desde 2014 que o fundo tinha que ter contratado outros gestores de ativos. Eu escrevi várias vezes sobre o assunto. O Fundo Soberano de Timor, sim, que é 3 vezes maior que o nosso, eu agora não sei, mas tinha 15 mil, 16 mil milhões de dólares, gastava em comissões aí uns 15 milhões de dólares por ano. E nós gastávamos 60 ou 70 milhões. Isto está documentado em relatórios. Isto está em relatórios. E, portanto, aqui a Quantum Global, quer dizer, enfim, fez, o que eu saiba, não apontou nenhuma arma à cabeça de ninguém para assinar os contratos. Mais do que isso, a Quantum Global geria fundos do Banco Nacional de Angola. Portanto, eu não consigo entender. O Quantum Global geria o FACRA. Estão identificadas as pessoas que entregaram estes montantes. Agora vêm dizer que o problema é o Jean-Claude Bastos de Moraes. Mas quem é que escolheu? Quem é que lhe deu as coisas? Eu até lhe dou, se calhar, algum valor pela sua capacidade de persuasão, não é? De conseguir. Mas ninguém nos apontou uma arma à cabeça. Não se pode delegar a responsabilidade. Ele pode pedir o que quiser. Agora, mais do que isso, o próprio regulamento de investimento é que conduziu a essas coisas, porque o fundo tinha 60% do portfólio devia de ser em investimentos alternativos. Irlanda, investimentos alternativos. Estamos a falar de private equity, de investimento de capital de risco. E de comprar coisas. Eu pergunto se um fundo soberano deve ter essa opção de investimento. Eu acho que não. Porque se nós precisarmos do dinheiro, estes tais 1.000 milhões de dólares que eles disseram que recuperaram, uma parte que estão em ativos, aquilo são ativos pouco líquidos. São empresas, é um porto, é um hotel, ou são 2 hotéis. São 2 hotéis, um no Ghana, outro na Zâmbia. Intercontinental. E quando eles dizem, faziam-se também mas nós não sabíamos como é que era. Tanto quanto eu sei, aliás, o Expansão publicou várias vezes a lista dos investimentos do fundo que estavam feitos através da Quantum Global. Eu próprio questionei o Fundo Soberano, porque aquilo era assim. Quando a Quantum anunciava que tinha adquirido um hotel na Zâmbia. Sim. E eu perguntava, mas espera aí, a quanto é que adquiriu? Ou quem adquiriu foi o Fundo Soberano? Porque aquilo era assim. Quem adquiriu foi um fundo da Quantum. Mas o dinheiro todo que estava dentro desse fundo era do Fundo Soberano. E, portanto, quem adquiriu... A única vez que eles fizeram e que eles puseram o nome do Fundo Soberano à frente foi quando compraram a participação no Porto Caio. Certo. O Porto Caio era uma concessão de Jean-Claude Bastos de Moraes e vendeu ao Fundo Soberano. E mais do que isso, aquilo é completamente risível. Então é assim... Bastos de Moraes ele tem a concessão do Porto Caio. E então vendeu uma participação ao Fundo Soberano. E vendeu essa participação por 180 milhões de dólares. A verdade é que 1 ano ou 2 anos depois, aquela participação estava registada
no fundo soberano por 400 milhões de dólares. Quer dizer, como é que isto é possível? Mas, Orlando, isto está documentado, está no relatório de contas e é dito pelos auditores. Portanto, qual é o problema? Agora, de repente, devemos dizer que havia problemas. Toda a gente já sabia. Mas o que eu não consigo perceber, porque é que o Presidente do Fundo Soberano, Carlos Alberto, não é? Sim. Porquê que não condescendeu logo e negociou, entre aspas, com João Cláudio? Tivemos de chegar a esse ponto. Justamente. Esse é o problema. Aliás, o próprio Carlos Alberto Lopes deu-nos uma entrevista à Expansão, em que justamente dizia que os contratos eram leoninos, certo, e que não havia cláusulas de rescisão, não havia essas coisas. Isto é, basicamente a mensagem era: vencermos isso em tribunal vai ser muito, muito complicado. E, portanto, havia, de facto, seria a da negociação. Sim. Porque, em relação ao resto do dinheiro, não havia problemas, porque a nova administração conseguiu recuperar logo à volta de 1.700 milhões de dólares. A partida logo. Porquê? Porque aquilo eram os chamados fundos de tesouraria, fundo de liquidez. Isto é, o Fundo Soberano tinha uma conta e passou uma procuração, ou deu uma autorização à Quantum Global para movimentar essa conta e fazer as suas aplicações que entendesse. Quando chegou a nova administração, teve simplesmente que escrever uma carta ao banco a dizer: olha, meus senhores, agora a Quantum já não pode movimentar a nossa conta. E passou. Mas aí também, Erlander, esta administração está lá há mais de um ano, nunca prestou uma conta. Mais do que isto, estes 1.700 milhões, não são exatamente, acho que são à volta de 1.650 milhões de dólares. Quem é que está a gerir esse dinheiro? Ninguém sabe. Quer dizer, sabe? Provavelmente sabe a administração do fundo. Como eu te disse, o regulamento diz que ninguém pode gerir mais de 30% dos ativos. Ora, 30% de 5 mil milhões são 1.500 milhões de dólares. Se a parte que foi resgatada a quanto é gerida por apenas uma entidade, essa entidade também já está contra a lei, porque no máximo alguém pode gerir 1.500. E como é que foi contratada os atuais gestores do dinheiro do Fundo Soberano? Como é que eles foram contratados? Não há memória, nem há coisa de concurso público. E, portanto, a falta de transparência de que acusavam o Filomeno dos Santos é a mesma falta de transparência que essa administração de Carlos Alberto. Sim, e eu pergunto-me o seguinte: o que é que aquela gente faz, Irlanda? O fundo é gerido por terceiros. Se o fundo é gerido por terceiros, por que é que precisa de ter 5 administradores mais um não executivo? Não é preciso. Não é, se aquilo não tem, se não fazem nada, não é? Quer dizer, não têm que ter. E, portanto, são todos estes modelos, e mais do que isso, tudo isto toda a gente já sabia disto há uma data de anos, tenho criticado isto há uma data de anos, só que ninguém deu ouvidos. Agora convém dar ouvidos. Mas as práticas mantêm-se, porque não há transparência. Nós não sabemos o dinheiro do Fundo Soberano, qual é que tem sido a rentabilidade do coisa. E a rentabilidade, e qual é que uma administração de 5 pessoas, mais um não executivo, com um prédio inteiro, se eles não gerem, como é que precisam de tanta gente a trabalhar? Lá está. Nós temos excesso de custos. Do Fundo Soberano custa-nos mais. Houve uma certa altura que nem sequer os ganhos do Fundo Soberano nem sequer davam para cobrir os custos. Portanto, são todas estas coisas que são conhecidas, que toda a gente já sabia, mas que de vez em quando aparece uma iluminada da Procuradoria-Geral, dá a ideia que não está a dar grandes novidades, mas só dá grandes novidades aos distritos, porque toda a gente já sabia o que é que se passava. Foi uma vitória de pirro, digamos assim. Exatamente. Muito bem, Carlos Rosado. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado. Que esta seja a primeira de muitas entrevistas. Seguramente. E obrigado. Um abraço. Obrigado. Estamos juntos. Senhora.